E aí, galerinha do nono ano, como é que vocês estão? Bom, vamos para mais uma aula de física. Hoje a gente vai ver sobre magnetismo. O magnetismo vocês já são familiarizados com isso, que é quando a gente tem um ímã, faz uma atração de um ferro ou fenômenos do tipo, tá? Alguns fenômenos magnéticos são conhecidos desde a antiguidade e tem até algumas teorias para isso. Para deduzir o nome de magnetismo. O que seria magnetismo? Um deles é a atração entre material chamado de magnetita e alguns metais como o ferro. Tá? E outros fenômenos ligados a isso são estudados na área da física, denominada magnetismo, que é o que a gente vai ver hoje. Bom, a palavra magnetismo, como eu havia falado no começo, teve uma teoria para esse nome, que era o quê? Havia um pastor chamado Magnês, que quando ele colocava o cajado dele, gente, o cajado dele é isso aqui, ó, tá? Quando ele colocava o cajado dele para andar, né, sobre o chão, enfim, ele percebia o quê? Opa, a ponta do meu cajado está sendo atraído para o chão. Ou seja, porque a ponta do cajado dele era de ferro, tá, gente? O que acontecia? Ele entrava em contato com as pedras que estavam no solo. Aí ele percebeu isso, a ponta do cajado dele sendo atraída. E foi quando começou a ser estudado o fenômeno de magnetismo. Quando foi um dos primeiros relatos que percebeu esse fenômeno, tá certo? Então, uma das teorias é para isso. Bom, pro nome, tá, gente? Pra dedução do nome. Vamos ver um pouco sobre ímã natural e ímã artificial. Bom, galerinha, os ímãs, aqui um exemplo de ímãs, eles têm a capacidade de atrair outros corpos e interagir até com outros ímãs. Dentro dessa distinção, a gente vai ver dois tipos de ímãs, ou seja, o natural e o artificial, tá bom? Então, vamos lá. Bom, esses dois tipos, eu trouxe duas imagens para vocês conseguirem distinguir. Os ímãs naturais são aqueles que encontramos na natureza, tá? E são compostos por minério de ferro, óxido de ferro, né? No caso. E este tipo de ferro magnético é denominado magnetita, que foi o que a tia falou bem no comecinho, tá bom? Que são materiais que a gente encontra no solo. A gente tem uma ideia bem intuitiva do que seria algo natural e do que seria artificial. Natural que a gente consegue encontrar na natureza, de maneira natural, e artificial é que vai ocorrer algum processo para aquilo adquirir alguma propriedade, tá certo? Então, os ímãs artificiais, o que são? São aqueles que adquirem propriedades magnéticas ao serem atritados com o ímã natural, ou seja, ele precisou de um processo. Ele não veio naturalmente já feito, já vindo de maneira natural sendo um ímã, perdão. A capacidade magnética desses ímãs podem superar a dos ímãs naturais, porque, enfim, foi feito um processo, né? Então, essa é a distinção do natural pro ímã artificial, certo? E outro aspecto legal nessa parte dos ímãs artificiais é o quê? Como eles adquirem propriedades, para eles adquirirem propriedades magnéticas, eles precisam, né, interagir com outros ímãs, e esse processo, quando ocorre, é denominado imantação, processo de imantação, tá bom? Agora vamos ver um pouco sobre esse processo. Bom, nesse processo de imantação, o que acontece? Algumas substâncias são interagidas, né, com os ímãs, por exemplo, o ferro, o níquel, o cobalto, são exemplos de metais que interagem com os ímãs, tá? E quando acontece isso, esses metais são conhecidos como ferromagnéticos, tá? Porque conseguem interagir e fazer um processo de imantação. Aqueles que não conseguem fazer isso são chamados de não ferromagnéticos, tá? Porque não conseguem fazer esse processo junto com os ímãs. Nesse processo de imantação, existem 3 tipos.
que vamos conhecer como processo de imantação por contato, por indução e por atrito, tá? Vamos ver agora sobre cada um deles. Bom, imantação por contato, o que acontece? Bom, aqui a gente tem um ímã, certo? Esse tudo aqui é um ímã grandão, ó. E aqui ele está com pregos, né? Pregos, porque o prego é ferro, então, ou seja, ele é induzido ao ímã, tá? Então, isso aqui é imantação por contato. Quando o material ferromagnético, que no caso o prego, se mantém magnetizado enquanto estiver encostado no ímã. Mas o que acontece nesse caso? Quando a gente tira o prego, essa magnetização, esse processo magnético, ele é temporário. Quando a gente afasta, ele já perde seu comportamento magnético, tá? Então, isso é imantação por contato. Observe o nome, por contato. Ou seja, eu preciso ter um contato do ferro magnético, do material ferromagnético, junto com o ímã, tá bom? Imantação por indução, como a gente tivesse o intuito mesmo de colocar esse material ferromagnético no ímã, mas a gente não vai encostar, a gente vai se aproximar, vai chegar perto. Quando esse material chegar perto, o que acontece? Ele deixa o material que está perto dele, caso o ímã deixe o material que está perto dele, também com essa propriedade de magnetismo, tá? Então, por exemplo, aqui do ferro, do prego, o prego ele vai ficar com propriedades magnéticas enquanto estiver próximo desse ímã, tá? E quando eu retirar esse prego do ímã, o que acontece? O prego também acaba o efeito magnético dele, tá? Ou seja, isso aqui também é temporário e é um pouco mais fraca e também menos duradoura do que o do contato, tá bom? E na imantação por atrito, o que vai acontecer na imantação por atrito? Bom, material ferromagnético como o cobalto pode adquirir propriedades magnéticas ao ser atritado, sempre no mesmo sentido, com substâncias magnetizadas, tá? Ou seja, dependendo das características desse material, nesse processo de imantação por atrito, o que pode acontecer? Pode deixar essa propriedade magnética permanente. Ou seja, mesmo quando a gente afastar o material ferromagnético do ímã, ele vai ficar com propriedades magnéticas. Ou seja, não vai ser um comportamento temporário, diferente da imantação por indução e diferente da imantação por contato. Ok?